Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Vamos ler aqui a palavra em 1 Samuel, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vaca que ouço. E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo o perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até os que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei pelo caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Apag, rei de Amaleque, e os amalequitas, que destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo de ovelhas e vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas reis. Então disse Saul a Samuel: Pequei, tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não seja mais rei sobre Israel. E virando-se para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então disse Samuel: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao próximo melhor do que tu. Também aquele que é a força de Israel não mente nem arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele: Pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo e adore o teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Glória a Deus. Aqui é bem simples de entender, porque Saul, ele foi testado
para saber se realmente ele tinha fidelidade ao Senhor. Porque Saul, ele era formoso, um homem que cresceu muito em seu reinado, mas porém a soberba, a vaidade, o poder começou a tomar conta da mente dele. Ele não estava mais deixando Deus guiar ele, ele estava deixando ele mesmo se guiar pelos olhos materiais. Então ele começou a prevalecer a carne e não prevalecer ao espírito. Em 1 Samuel 15, aqui no versículo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Então significa o quê? Samuel também se entristeceu, porque foi ele que foi ungir Saul a pedido de Deus. Então entenda, meu querido irmão, querida irmã, Deus te manda pela direita, vá pela direita. Deus te manda pela esquerda, vai pela esquerda. Deus pede para você parar, para você poder meditar. Então medite, siga o que Deus tem te ordenado para você estar fazendo. Porque às vezes tem coisas que você quer fazer e você está parado, você não está fazendo na presença do Senhor. Mas ouve a voz de Deus no seu coração, para que Ele venha te dar toda a sabedoria, força e entendimento no que você precisa ser feito. Porque às vezes você acha que você está fazendo as coisas que estão vindo ao seu encontro, aleluia. Mas você tem que fazer primeiro com Deus te guiando, com Deus te orientando, com Deus te dando toda a direção, aleluia, porque Deus, Ele tem um plano traçado nas nossas vidas, e às vezes nós queremos traçar da nossa maneira, e Deus fala hoje, glória a teu nome, Senhor, nessa manhã, aleluia, que nós precisamos fazer as coisas da maneira dele, aleluia. Hoje é 5 de janeiro, aleluia, 5 de janeiro de 2016, então Deus fala, aleluia, deixa eu guiar seus passos, deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar da sua família, vá e me sirva, aleluia, com todo amor, com todo carinho. Se você tem tempo de evangelizar no seu serviço, evangeliza no seu serviço. Se você está caminhando, aleluia, vá e caminhe na presença do Senhor. E caminhe orando, conversando com Deus, para que Deus venha guiar os seus passos a todo momento. Porque Ele é o nosso guia, é a nossa salvação, aleluia. Então pratique o Evangelho, leia o Evangelho, converse com o Senhor, para que Ele venha totalmente trazer paz nesse seu coração, aleluia, paz na sua alma, porque às vezes a tribulação faz com que a gente não consiga fazer o serviço, tudo que a gente tem que ser feito na parte espiritual. Então deixa Deus te usar para curar, para libertar, porque enquanto que Ele nos usa, Ele cuida de tudo que nos faz chorar. Amém? Deus abençoe grandiosamente sua vida, em nome do Senhor Jesus.